Agora, com a Quest publicada ontem, nós temos finalmente mais material com o qual trabalhar para entender o que pode ser o cenário da eleição de 2026. De todos os cenários de primeiro turno na pesquisa, o mais importante é o em que aparecem Flávio Bolsonaro, Ratinho Júnior e Romeu Zema. Lula está lá longe na frente com 34%, seguido de Flávio com 21%, Ratinho com 12% e Zema com 4%. Por que esse cenário é o mais importante? Porque é um cenário realista do jeito que as peças estão colocadas nesse momento. De cara, o presidente é franco favorito para a reeleição e Flávio Bolsonaro tem folga no segundo lugar. Em todos os cenários dá segundo turno. O desejo de Gilberto Kassab é ter Zema como vice de Ratinho. Então vamos lá, fazer uma conta de padeiro aqui. Ratinho 12, Zema 4, soma 16 pontos percentuais. Olha, não funciona exatamente desse jeito, mas é uma aproximação razoável. Digamos então, Lula 34, Flávio 21, Ratinho com Zema 16. O desenho é de uma eleição com disputa pela vaga da direita no segundo turno, tá? O que mais a gente consegue inferir da pesquisa? Tarcísio está mal. Não há um cenário sem Flávio, mas naquele em que aparecem Flávio e Tarcísio, o governador de São Paulo tem 10 pontos. Ratinho tem mais em todos os cenários nos quais aparece. Ontem, a um grupo de investidores, o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, afirmou que Tarcísio não vai ser candidato e que Flávio vai perder para Lula. Pode ser. Aliás, é razoável acreditar que sim. Mas vamos catar uns números a mais. Taxa de rejeição, que é o que pesa no segundo turno, tá? 54% dos eleitores sabem quem Lula é e não votam nele de jeito nenhum. Mais de metade do eleitorado rejeita o presidente. Mas e Flávio? 60% dos eleitores sabem quem é e não votam de jeito nenhum. Na briga de quem é mais rejeitado, Flávio ganha. E isso dá segurança para Lula. É por essa razão que Ciro Nogueira aposta na derrota de Flávio. E Ratinho? 39% dos eleitores sabem quem é e não votariam de jeito nenhum. E mais, 36% dos eleitores não têm ideia de quem Ratinho seja. Isso é espaço para crescer que nem Lula nem Flávio têm. Qual é a discussão aqui, gente? Precisamos descobrir se a eleição de 2026 vai ser parecida com 2018 ou com 2014, porque vai ser uma das duas. Em 2018, o que aconteceu? O clima era muito antipetista, Lava Jato a toda. Bolsonaro tinha rejeição grande, o PT tinha rejeição maior. Qualquer candidato no segundo turno teria fortes chances de bater o capitão, menos um petista. Mas Lula compreendia também que se o PT estivesse fora do segundo turno, correria o risco de perder sua liderança na esquerda. Era melhor para o Brasil a derrota de Bolsonaro em 2018? Claro. Mas para o PT, era melhor a vitória de Bolsonaro com o PT em segundo. Estratégia fria, devidamente executada. Agora, aquele segundo lugar do PT manteve o partido no comando da oposição. Lula terminou com sua sentença anulada e terminou, claro, eleito presidente da República. A família Bolsonaro, Jair, Flávio, eles sabem que é difícil para eles essa eleição. Sabem igualmente que um candidato de direita sem a rejeição do nome da família seria mais forte. Mas não lhes importa. Não estão fazendo o que é melhor para a direita. Estão fazendo o que é melhor para a família. O cenário 2018 é um no qual esse quadro se mantém mais ou menos até o final. Sempre Lula em primeiro, sempre Flávio em segundo, até o último domingo de outubro. Jogo jogado, Lula provavelmente ganha. Mas tem outro cenário, o de 2014. Como é que é esse desenho? Vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Olha, vamos passar o ano de 2026 tentando entender cenários. Essa é a terceira eleição presidencial do Meio. Crescemos um bocado desde a primeira e viemos cada vez mais nos especializando em explicar para as pessoas cenários. Explicar no que cada um tem de prestar atenção para entender o que acontece. Bem, estava na hora de termos a nossa própria pesquisa. Você recebe PDF de pesquisas eleitorais enquanto o pleito está rolando? Muita gente recebe. Tem sempre aquele amigo, aquele conhecido mais enturmado que tem esses arquivos e manda, né? Gente que trabalha em banco, jornalistas, pessoal de política. Em 2026, você pode ser uma dessas pessoas. Basta ser assinante do Meio Premium. R$15 por mês, R$150 por ano. No segundo em que o TSE liberar a nossa pesquisa mensal, você vai estar na lista das pessoas que receberão primeiro a pesquisa Meio Ideia. Todo mês. Você será no grupo de amigos quem está no topo da informação.
E não são só os números, vai ter análise também da pesquisa, o que aqueles números querem dizer. São feitas pelo Maurício Moura, diretor do Ideias, e feitas por mim. Uma pesquisa própria nos permite entender não só quem está na frente, quem está atrás, mas principalmente escolher que perguntas fazer para tentar descobrir o que está movendo as pessoas, o que está mobilizando elas. A gente vai trazer luz para perguntas que as pesquisas não costumam fazer hoje. Basta assinar o meio. Já começa agora na virada do mês. Assine já, seja a pessoa que traz informação para as conversas de política ao seu redor. Ajude a disseminar informação de qualidade. É a melhor maneira de lutar contra a desinformação. E esse é o ponto de partida. O cenário de 2014, olha, ele é raro. Em geral, no Brasil, 2 candidatos despontam com mais de 25% e um terceiro fica lá longe, com por volta de 10 pontos, às vezes até menos. O eleitor costuma escolher seus campeões desde cedo, costuma antecipar o segundo turno. Mas em 1989 e 2014 não foi assim. Em 89, Lula e Brizola disputaram cabeça a cabeça até o último segundo. Quando Lula chegou ao segundo turno, ali tornou-se o líder da esquerda brasileira. Em 2014, o PSDB começou a dar mostras de desgaste. O brasileiro já estava, obviamente, insatisfeito com o partido no papel de principal força antipetista. Naquele pleito, quem brigou até a última semana com Aécio Neves foi Marina Silva. O clima daquela eleição ele foi pesado, foi agressivo. Talvez a principal memória é a da propaganda petista assintosamente mentindo a respeito de Marina. E o ponto é esse. Bolsonarismo de um lado, direita tradicional do outro. O que o eleitor conservador vai querer? Bem, a gente tem uma pesquisa que saiu hoje, tá? Do Real Time Big Data. Não é uma pesquisa que eu costumo citar muito porque os seus resultados são irregulares. Mas ela tem uma utilidade, porque ela tinha 33 mil pessoas entrevistadas e, por isso, ela pôde quebrar as intenções de voto estado a estado. Isso nos dá algumas pistas. Flávio ganha na região sudeste, que é a mais populosa do país. No Rio tem sua maior vantagem, mas em Minas ele perde. Tem 9 pontos contra 23% de Zema. E isso é importante. Minas é o segundo estado mais populoso do país. Ratinho ganha com bastante folga na região sul. Ele tem 29% dos votos de lá. Ronaldo Caiado ganha também com folga no centro-oeste. Mas pouca gente mora no centro-oeste, né? Do que a gente está falando aqui? De primeiro turno. O caminho para Ratinho tirar votos de Flávio passa por São Paulo e por Minas Gerais. Se Kassab de fato consegue Zema de vice, se Zema traz os votos que ele tem em Minas, o que temos é 2014. Vai ser cabeça a cabeça até o último segundo do primeiro turno. Vejam, o cenário não está definido. Não é dado que Flávio ainda vai ser candidato em agosto e que seu principal rival vai ser Ratinho Júnior. Mas pelos números das pesquisas, nesse momento, não há razão alguma para Flávio deixar a corrida e para o PL, para Valdemar Costa Neto, com Flávio tá bom. Com o nome Bolsonaro, ele vai eleger muitos deputados. Possivelmente vai fazer a maior bancada da Câmara. E isso quer dizer que o PL vai seguir como o maior partido do Brasil. Aquele com mais dinheiro. Cada um com sua prioridade, né? Para Valdemar, o número de deputados. Para a família Bolsonaro, seguir liderando a direita. Agora, vem cá, e o eleitor de direita? O que ele quer? 60% de rejeição de Bolsonaro, pai e filho igualzinho. Que direita temos exatamente? As pesquisas apontam que a divisão é 1/3, 2/3. 1/3 bolsonarista, 2/3 não bolsonarista. A prova real é esse jogo aí. Flávio perde no segundo turno, Ratinho pode ganhar, porque aí a rejeição de Lula é maior do que metade do eleitorado. Então o eleitor de direita brasileira, da direita, o que ele é? Racional, frio, analisa o jogo e o compreende? Aí vai de Ratinho. Ou o vírus do bolsonarismo ainda é intenso, segue espalhado como dantes e é com o fígado que o eleitor vai às urnas. É esse eleitor de direita que vai definir esse jogo eleitoral. É assim que saberemos o quanto as pesquisas estão de fato capturando o clima do brasileiro. O Flávio Ratinho. O ano está terminando, tá? A eleição presidencial é só em outubro. Que ninguém se engane, Lula entra o ano como favorito. Mas Lula jamais foi um candidato a presidente tão fraco desde a sua primeira vitória em 2002. Se o cenário for uma repetição de 2018, com Flávio isolado em segundo até o final, vai ser uma disputa fácil para o presidente. Muita coisa tem de mudar para isso reverter.
O eleitor não está feliz com a economia. Sim, o governo argumenta que os números são bons. Não é o que a sociedade sente e não é à toa. A gente está há tempo demais andando de lado. O eleitor está preocupadíssimo com a segurança pública e o PT não tem qualquer discurso. Tem isso sim, o fracasso baiano. A grande arma eleitoral petista é principalmente uma: Lula não é Bolsonaro e Bolsonaro é mais rejeitado. Hoje, para o eleitorado, é sua maior qualidade. Pois é, hoje a CCJ do Senado aproveitou que o país estava parado assistindo ao Flamengo e PSG e aprovou a PEC da dosimetria. Vai para o plenário. Para quê? É um erro. O inquilino do Palácio do Planalto, ele agradece.